Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. A varíola. A varíola agora. Que é a que dizimou lá o exército asteca, né? Você tem ali, mais ou menos nos anos 1500, você tem a chegada dos europeus, né, na América. Mas é lógico que já existiam pessoas morando aqui, inclusive criando civilizações inteiras, vivendo tranquilamente. 200 mil habitantes, 250. As maiores cidades do mundo da época eram americanas. Elas batiam de frente com Paris, por exemplo, que era a maior da Europa. Então, tinha tecnologia, tinha água, tinha higiene, tinha saneamento e tinha muito alimento. Então, se quiser colocar na foto agora a cidade de... Fala aí, por favor. Tenochtitlan. Tenochtitlan. É difícil demais. Hoje é a cidade do México, né? A antiga cidade do México era uma cidade asteca, a capital do Império Asteca. Aí perto da cidade tem lá essa piramidona ainda. Sim, exato, né? Templo do Sol. E aí, cara, é um negócio... Inclusive, eu nunca fui nessa região. Tenho vontade de ir, porque já fui lá, é muito legal, de ir lá. Eu quero muito ir, porque lá foi a região onde caiu o asteroide que matou os dinossauros também. Quero estar. E aí tinha ouro, as coisas, sabe? Os caras eram ricos mesmo, eles tinham muita... A forma de fazer as coisas era diferente dos europeus, então chamava muita atenção. Os relatos históricos falam de cidades maravilhosas, muito verde, sabe? Era um lugar bacana de se viver, né? Dentro das condições da época, né? A gente tá falando de 1500. Mas, junto com as caravelas e com as naus dos espanhóis e dos portugueses, chegavam os vírus e as doenças infecciosas. Então, a principal doença que dizimou essas populações foi a varíola. A varíola, se eu não me engano, ela surgiu ali uns 3, 4 mil anos. Os primeiros registros, né? Você tem registro no Egito de múmias já com sinais de varíola, mas ela sempre circulou na Europa em surtos. Ela nunca foi uma grande epidemia, a não ser, por exemplo, no antigo Império Romano, mas ela não chegou a ser uma pandemia de varíola. Aí, nessa época, você tem uma população, lembrar daqueles 3 fatores, população suscetível... Que nunca teve contato com o vírus. Nunca. Porque o vírus da varíola ele não é americano, ele veio provavelmente da África. E aí é interessante uma diferença, né? Porque por que os europeus, né, não sofreram tanto assim? Justamente por ter lidado com vários surtos pequenos ao longo do tempo, as pessoas foram desenvolvendo resistência contra eles aos poucos. E aí, então, o vírus da varíola, né, que infecta as pessoas ali na Europa, já tinha passado por gerações e gerações e gerações contra o sistema imune dessas pessoas. Então já tinha aquela guerra onde o sistema imune de um lado tenta defender, o vírus tenta atacar. Quando eles chegam nas Américas, essas pessoas nunca tiveram contato com nenhuma dessas formas. E já pegam um vírus que já está muito bem adaptado ao corpo humano, extremamente agressivo, e aí são dizimadas por isso. Isso, inclusive, foi provavelmente a pandemia mais mortal da história. A peste bubônica matou um número muito grande de pessoas, mas a mortalidade dela girava em torno de 30% a 50%, o que é um absurdo, mas ainda não é gigantesca igual foi a varíola na América. A varíola na América matava uma taxa de mortalidade de 70% a 80%, e ela dizimou 90% da população. Então você tinha cidades, por exemplo, com 100 mil habitantes, que sobrava 5 mil. Sobrava 1.500. Tem registro de uma cidade de 150 mil habitantes que sobrou 1.000. Nossa, entendeu? Isso, né? E o Império Azteca, ele não se sabe exatamente se ele se conectava com o Império Inca, que ficava na América do Sul, mas a doença, ela entrou pela... Tinha rotas, né? Se não me engano, de trocas entre eles. E é triste que a gente não tem registro, né? Porque eles não tinham essa ciência na época. Mas sabe-se por registro histórico de que, mais ou menos ao mesmo tempo que os europeus entraram ali na América Central, região de Cuba, região do México ali, você tem o Império Inca também sofrendo com doenças. E no caso deles foi o sarampo, que a gente vive hoje. O sarampo é uma doença grave, não é uma doença de brincadeira, mas tem uma vacina. E a gente consegue viver tranquilamente com as epidemias de sarampo, porque elas são muito raras. Para nativos americanos, ela foi mortal, sarampo. Sarampo e varíola foram as 2 principais doenças que espalharam nessa época. E assim, favoreceram muito as guerras do Império lá, contra o Montezuma, que era o imperador azteca, né? E é triste, porque você não sabe nem estimar ao certo quantas pessoas morreram, porque você não tem registro factível de quantas existiam aqui nas Américas. Pode ter sido muito pior do que a gente imagina. É possível, é bem possível que tenha sido muito pior. Tem registro de cidade que ficou vazia
Sim. Exatamente. De um mês para outro, tipo, muito rápido, né? Você vai para lá, você escuta umas histórias bem absurdas. Dentro de pouco tempo, assim, ser literalmente dizimado. E aí, pensa, mesmo sobra 1000 pessoas, mas E tem cidades que ninguém sabe que foram abandonadas, né? Vocês sabem, foram abandonadas. Não sabe se foi só pelo doença ou por alguma outra coisa. Porque pensa, você sobrou ali. 90% da cidade foi embora. Os 10% conseguem tocar a cidade sozinho? Exato. Não, né? eles Ou foram vão para outro lugar. Ou vão para outro lugar. Acabaram os recursos, porque não tem mais gente para produzir. A maioria foi escravizada. Ou foi escravizado. E aí ele já tá fraco da doença. Ele já tá desnutrido. Já tá com fome. Já viu toda a sua família, não tem moral alguma. Toda a sua família morreu. Então... Uma coisa comum que dá pra gente tirar de paralelo aí, e é uma preocupação que inclusive eu tenho, é você vê um padrão. Toda vez que você tem deslocamento humano com uma população que é nova, né? Uma população, por exemplo, americana. Você tem deslocamento humano associado à guerra também, que desnutre as pessoas, coloca estresse crônico. Você tem deslocamento humano por refugiados, essas coisas. Você tem as doenças infecciosas atacando. Então, se a gente for pensar no que está acontecendo no mundo hoje, você tem lá a guerra Rússia e Ucrânia, você tem a guerra... Um deslocamento grande de população saindo de um lugar para outro de modo totalmente precário. Exato. O empobrecimento da população leva muitas vezes a população, para não morrer de fome, se alimentar de bicho silvestre. Exato. Na África, por exemplo, as guerras do Congo, que a gente vai falar mais para frente, mas força as pessoas a se alimentar de primata. Pessoal comendo chimpanzé, coisa gorila, que não acontecia antes. Coisa que não acontecia antes. E a partir disso, ou acontecia muito isoladamente, mas a partir disso você tem uma probabilidade maior de saltar uma nova doença. Principalmente quando você está se alimentando de animais que são muito próximos da gente. São um dos nossos parentes mais próximos. Então o vírus já está muito bem adaptado a ocupar um primata. Para pular para outro primata, é assim. Então você tem essa questão da guerra, né? Você tem Israel agora, tudo isso que desloca muita gente, que tá ali acostumado a viver sempre no mesmo lugar e é deslocado, você tem risco de transmissão de patógenos. E aqui a gente tem que pensar o ser humano, né, como um ser vivo, como um animal que também transmite doenças e que que leva doenças para outras populações. Então, infelizmente, né, essas guerras, né, a gente não pode pensar só no problema e tudo dos refugiados, mas pensando por esse lado, a gente está colocando essas pessoas em risco e colocando também quem está ali numa região que nunca teve contato com patógenos de outras áreas. E efetivamente colocando o resto do mundo em risco também, né? Então o paralelo que dá para fazer é isso. Toda vez que você tem guerra, toda vez que você tem aglomeração e movimentação humana, você tem transmissão de doenças. Um exemplo recente, não sei se você ficou sabendo, mas teve uma epidemia de Oropost esse ano. Não. Você sabe o que é Oropost? Não faço ideia. Pois é. A gente tá falando aí de vírus africanos, vírus que vêm da Ásia, bactérias que vêm da Mongólia. E os americanos, né? Cadê? Então, existem vírus que vêm da Amazônia. Na Amazônia, existem 2 vírus com potencial pandêmico, que é hoje conhecido como o Oropost e o Maiaro. Eles têm um potencial pandêmico menor porque eles são transmitidos por mosquitos. Então os mosquitos eles ficam restritos a uma região mais tropical. Mas se eles se adaptarem a serem transmitidos por mosquitos urbanos, que existem no mundo inteiro, você tem esse risco de transmissão. Um desses vírus é o vírus Oropost, que ele surgiu ali provavelmente na década de 50, ele salta de uma preguiça ou de um macaco para um ser humano através de um mosquito. Né, que é um mosquito silvestre, Coquiletidia venezuelensis, eu acho. É o nome técnico do mosquito, né, o nome científico. Uma mulher ficou infectada com uma doença que parecia muito com dengue, lá na ilha de Trindade e Tobago, que fica no norte da Venezuela. É um país que tem região floresta amazônica ali, similar à floresta amazônica, né, o bioma, e muita área de mata. Ela fica infectada e a partir dali, a vila que ela morava, que se chamava Oropost, você tem vários casos e nenhum deles era dengue. Então eles detectaram ali, se eu não me engano, em 1950, 54, um novo vírus, chamado vírus Oropost, que era por causa era nomeado em nome da vila, né? Vila de Oropost. Era um hábito antes, né? Nomear os vírus de acordo com o lugar, né? De onde eles são. Hoje em dia nem usa mais, porque você gera estigma à toa. Você fala vírus de São Paulo, o vírus São Paulo, por exemplo. Pô, acaba com a cidade, né? Aí os caras colocam o nome de passarinho. Eu acho pior ainda. Vírus sabiá. Tem um vírus letal pra caramba que ele é chamado vírus sabiá. Ele é do interior de São Paulo. Você lembra quando a gente teve, alguns anos atrás, um surto de febre amarela e a pessoa falando, é o macaco que tá causando, é dele que vem. A galera saiu matando, bugio.
saiu matando os macacos aqui sem necessidade. Não é exclusividade agora, né? Você tem o pessoal que falava que era gripe chinesa, peste, enfim. Então, nessa vila de Oropochi teve esse surto, descobriram um novo vírus, isolaram, depois eles viram que tinha em preguiça, que tinha em macaco, que quem sustentava a transmissão na floresta era um mosquito, e esses vírus sempre se conectaram com seres humanos, principalmente pessoas que moravam em Manaus, Belém, região ali da Venezuela, contato com a floresta amazônica. Então, Oropochi, ele sempre saltou para ser humano. Exatamente igual eu falei com vocês, que precisa do vírus saltar para ser humano para começar o surto, e depois ele ser transmitido de humano para humano. Nesse caso, transmitido por um mosquito, né? Humano através de um vetor mosquito. Mas o Oropochi nunca criou um problema gigantesco. Em 1980 e 81, teve um surto em Belém e Manaus, que ele não foi bem documentado, porque são regiões negligenciadas, né? Você vê norte, você tem populações isoladas, indígenas. Sempre foi uma doença negligenciada, que causou mais ou menos estimativa de 100 mil casos de Oropochi naquela época, 1980 e 81. Qual que é o problema do Oropochi? Ele é um vírus parecido com os sintomas da dengue, mas ele tem uma característica diferente. Em adultos, ele gosta de ir para o cérebro. Ele vai caminhando pelos nervos. Já provaram isso. Se você inocular no rabinho do rato, ele caminha pelos nervos do rabo, vai até o cérebro. Caramba. E causa uma inflamação cerebral que dá uns sintomas de meningite. A pessoa não consegue colocar a cabeça no peito. Então não é brincadeira, é um vírus grave, tem tratamento, mas pode ser letal. Você agora em casa tá tentando colocar a cabeça no peito, tenho certeza. Tá tudo bem. Você fez isso agora. Não estou com meningite. Não está com meningite. Teste de meningite imediato. Tá tudo bem aí? Mais ou menos, né? Foi uma dificuldade pra você conseguir aí. Vai. Aí, tá bom. Não está com meningite. Mas então, aí ele tem essa característica que não era conhecida. Então, quando o vírus ele causou esses 100 mil casos, aparecem sintomas novos. Ok, ficou silencioso, não tinha plano de emergência para o Oropochi. Em 2017, foi a primeira vez que eu ouvi falar desse vírus. Eu estava estudando dengue, né, fazendo meus trabalhos lá, e aí veio um pesquisador da USP fazer uma palestra na UFMG falando de vírus com potencial de se tornarem novas pandemias. E aí ele falou, olha, o vírus Oropochi está prestes a se tornar uma epidemia no Brasil, possivelmente uma pandemia e tal. E eu fui olhar o que era. E aí tô assim, caramba, velho, o vírus ele já mutou e ele já é transmitido por pernilongo comum. Então é o mosquito que a gente vê zumbido no ouvido, né? E como é que ele chama? O maruim. O maruim é um mosquitinho pequenininho que tem muito em zona periurbana, rural. O pessoal chama de maruim. Então esses dois mosquitos, eles são mosquitos que tem aí por volta, né, da nossa vida. Então, assim, existia um risco muito grande. Aí este ano foi o maior surto de Oropochi registrado, né? Foram 7.800 casos até agora. Não, por que o outro não fala que foi uma... Por que esse foi o maior? Porque foi o maior registrado e acompanhado. E dessa vez matou com certeza 2 pessoas, e acho que a última vez que eu olhei tinha 2 em análise. E não foi só na região norte, né? A gente teve... foi a primeira vez que ele veio para baixo aqui. Então ele veio, pegou gente de São Paulo que nunca tinha viajado para a Amazônia. Então mostrando que ele tá circulando entre humanos aqui. Então ele é um novo vírus que vai ser igual o chikungunya e o Zika, sabe? Surge do nada, vem e causa um problema. E assim como o Zika, quando ele pega muita gente, ele começa a causar sintomas que ninguém sabia. Então estão estudando agora uma probabilidade muito alta dele também causar microcefalia. Porque como ele ataca o cérebro em adultos, em bebês ele causa essas deformações. Teve 4 casos de microcefalia que não estão associados à Zika que tiveram a mãe com Oropochi. Então é um novo vírus que a gente tá o quê? Contato próximo, né? Invadindo floresta. Então até essa questão das queimadas aí que rolou... Também vai afetar. Porque ao mesmo tempo em que você diminui a cobertura de floresta, os animais, e todos eles, inclusive os mosquitos, precisam sair mais, se afastar mais desses locais para se aproximar, para se alimentar. E quando você desmata uma região, você acaba também aproximando populações humanas dessas regiões. As pessoas vão lá e ocupam essas áreas. E com isso, a roleta russa do salto de um novo vírus, de uma nova bactéria, continua rodando. E particularmente doenças que infectam o sistema nervoso são extremamente perigosas, porque as células nervosas não se regeneram. Então, uma doença infecciosa, por exemplo, que pega parte da pele, você pode fazer um tratamento, tirar uma parte ali, depois ela recupera, regenera. Um neurônio não.
É muito difícil, né? Poucas células-tronco. Se você perder uma parte por um acidente, você não vai recuperar nunca. Exatamente, né? Tem até uma plasticidade, né, neurológica em alguns pontos, mas é mais outras regiões do cérebro assumindo a função do que novas células sendo criadas. Então, são doenças bastante perigosas, que podem acabar trazendo uma letalidade. Exatamente. Alta, né? Pois é. E aí tem essa questão do Oropost, a gente tem o Maiaro, que é um outro vírus, que ainda não saltou, ele é menos arriscado, mas ele é tão grave quanto. Você tem a questão do Ebola, por exemplo, que muita gente falou, né? Mas tem vários outros vírus silvestres que saltam para ser humano, causam um surto local, e ali começa a atenção. Então, voltando lá no negócio da OMS, que eles têm o registro, eles estão mapeando tudo. Né? O Oropost já é considerado um vírus epidêmico, provavelmente vai causar epidemia anual no Brasil, misturado com dengue, e que a gente vai ter que se virar para não virar uma pandemia, né? Porque já afeta os mosquitos urbanos. Não afetava em 1950. Então ele já mutou. Tem a vantagem de, pelo menos sendo por um mosquito, né, não ter uma transmissão tão ágil e eficiente igual pelo ar. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da bio e comece hoje mesmo.